Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do E-Commerce Talks, o podcast da M3 com dicas e insights sobre o Digital Commerce. Eu sou Maria Claredi, Marketing Communications Manager aqui na M3 e estarei tocando estes bate-papos com especialistas em e-commerce. E hoje nós vamos contar com uma participação super especial do Pablo Ribeiro, que é fundador e CEO da M3, justamente para falar um pouquinho sobre a história da empresa, compartilhar conosco algumas curiosidades e momentos marcantes no decorrer destes 7 anos de história. Boa, muito obrigado, Maria, pelo convite, né, e também por ter aceitado esse desafio de criar um podcast, que é um formato novo de conteúdo, né, que estamos criando, então vamos ter bastante aprendizado. Com certeza, e para mim também é um prazer estar aqui, com certeza vai ser muito legal essa troca e tô muito animada, vamos começar. Boa. Antes da gente falar sobre a trajetória da M3 durante esses 7 anos, eu acho legal contar um pouquinho sobre a sua jornada no e-commerce, como que isso tudo começou. Boa, Maria. Na verdade, começou já tem bastante tempo. Eu comecei minha carreira em 2009 para 2010, né? Tinha acabado de terminar ali o colégio, né? Eu comecei a estudar, fazer cursos na internet como desenvolvedor front-end, né? Então comecei a estudar, comecei a entender todo esse conceito de internet, né? Para quem é um pouco mais novo. A internet já nasceu, né, nesse meio, mas pra gente que já tem um pouquinho mais de idade, começou a entender, né, todo esse mecanismo. Então, em 2009 para 2010, foi quando todas as pessoas começaram a ter seus computadores em casa e tudo mais. Foi quando eu comecei a estudar toda essa parte de desenvolvimento front-end. Gostava de entender como era criado, como fazia para criar uma página, qual era o esforço, o que precisava saber, né? E aí, com isso, eu estudei ali em 2009 para 2010, comecei a estudar, fazendo cursos online. Em 2011, eu comecei a trabalhar numa agência local, né, de Nova Friburgo, onde eu nasci, onde também a M3 iniciou. E eu comecei a trabalhar nessa agência, fazendo muitos sites, fazendo blogs com WordPress. E com isso, em 2012, eu coloquei, né, minha primeira loja virtual no ar, que na época foi com uma tecnologia open source que se chama OpenCart. Então já tem um tempinho, né, que estamos na área. Muito bom, muito bom. E no início, a M3 não era focada em e-commerce, que eu acho legal a galera saber. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente quando e como foi essa virada de chave para direcionar os serviços da empresa para o digital commerce. Como quase toda agência, né, que inicia, sempre você tem um sócio que ele é desenvolvedor e eu tinha um sócio também que ele era designer, né? Então, como quase toda história de agência começou assim. Isso a gente começou em 2014, né, com ele fazendo a parte de criação e eu fazendo a parte de desenvolvimento. E no início não tinha um foco em um serviço específico. Fazia basicamente tudo. Panfleto, cartão de visita, redes sociais, tudo que tinha nesse meio digital, a gente fazia, né, internamente. Porque a gente precisava de ter demanda, precisava de ter cliente e não tinha muito um foco específico. E aí, com isso, Nova Friburgo é um polo de moda íntima. Em 2014, de 2013 para 2014, começaram, né, os booms de e-commerce de lingerie. Então, na cidade tinha bastante e-commerce de lingerie. E aí, com isso, começamos, né, a ter muito mais demanda de e-commerce. Então, a gente começou a trabalhar muito mais com o desenvolvimento de lojas virtuais do que com sites, do que com panfletos. Então, fomos caminhando para esse lado. E também o e-commerce, por ele ser algo muito grande, ele sempre abrange diversas áreas. Então, fazia a primeira implantação, lá atrás eu tinha um trabalho de marketing digital que eu fazia para esse cliente, eu tinha acompanhamento de redes sociais, então era um cliente para a agência que ele tinha vários outros serviços. Então a gente começou, né, a focar nesse tipo de cliente. E uma curiosidade, Pablo, diante de tantas opções de plataformas de e-commerce no mercado, por que você optou por se dedicar principalmente à implantação de lojas virtuais na VTEX? No início, a agência, por eu ter vindo, né, da formação mais técnica, a gente trabalhou muito com o desenvolvimento open source, então eu comecei a trabalhar com várias plataformas, éramos bastante focados em e-commerce e WordPress na época. E a grande questão é que para você manter uma plataforma open source, você precisa ter colaboradores e profissionais de diversas áreas. Então, eu precisava me preocupar com a segurança do e-commerce, eu precisava me preocupar com a parte de servidor da empresa, eu precisava me preocupar em melhorar funcionalidades de forma de pagamento, entrega, toda essa parte, e também, né, melhorar a experiência de compra para o cliente final, o front-end. E com isso, como uma empresa de 2 pessoas e sendo somente
um desenvolvedor, isso não era autoescalável, porque os clientes, eles tinham muitas necessidades para conseguir, né, os nossos clientes que eu digo, tinham muitas necessidades para ter um e-commerce com uma melhor usabilidade, com uma melhor experiência de compra, e trabalhando nesse formato, basicamente era impossível chegar ter de fato essa qualidade. E aí, com isso, de 2013 para 2014, a Vertex ela mudou o formato de cobrança deles, né? A Vertex, no início, ela tinha um setup, então tinham projetos que custavam um setup para a Vertex de 100, 200 mil reais, mais o valor da agência, e a Vertex tirou, né? Ela mudou o formato de cobrança, então ela colocou um valor fixo e mais o take rate, né? O percentual em vendas. E aí, pra gente foi muito bom, porque era uma tecnologia muito robusta, ficou muito mais acessível para o tipo de cliente que a gente atendia, a gente consegue escalar muito mais e focar principalmente em uma área, né? Que era a área que a gente mais gostava, que era toda a parte de experiência de compra, toda a parte de usabilidade. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar com a Vertex. E a gente foi procurando também, né, entender o quanto a Vertex ela era escalável. Então, o quanto a Vertex poderia ajudar nos nossos clientes que precisam de um omnichannel, o quanto a Vertex poderia ajudar os nossos clientes de B2B. E com isso, com uma mesma tecnologia, eu conseguia, né, e consigo atender diversas frentes de negócios diferentes. Então, eu consigo atender um B2B, um supermercado, uma farmácia. Em outras tecnologias, isso não era possível. Eu precisava de ter uma tecnologia para fazer B2B, uma tecnologia para fazer B2C, uma tecnologia para fazer uma loja de farmácia. Então, a gente acabou focando numa única tecnologia que permite a agência abranger, né, muito mais áreas do que você ficar trabalhando com diversas tecnologias. E com isso, torna a agência muito mais especialista no que ela faz no dia a dia. Muito legal. Bom, e em 2019, a M3 entrou para o quadrante Vertex, o que foi muito legal, uma conquista muito grande, já que ele é composto pelos parceiros que mais se destacam no ecossistema Vertex. E eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso. Boa. O quadrante, para quem não conhece, né, o quadrante da Vertex, ele foi inspirado no quadrante do Gartner, que é uma avaliação de tecnologias mundial. Então, hoje ele é dividido, né, a Vertex divide esse quadrante em 4 grandes etapas que são bastante importantes, cada uma dessas etapas. Você tem a primeira etapa, que são basicamente de agências que são nichadas, são agências que têm muito projeto de moda, agências que têm muito projeto de supermercado. São agências que implantam bem, conhecem a tecnologia, porém não tem um grande volume de implementações. Elas são, de fato, né, elas são nichadas, que são ali os niche players. Depois eu tenho toda a parte, né, de engineers, que são agências que trabalham com projetos complexos, conhecem muito da tecnologia, então ele não é focado em um nicho específico. Então uma agência que trabalha com B2B, que trabalha com B2C, então ela tem um conhecimento profundo da tecnologia, porém ela não tem um grande volume de vendas de projetos. Por isso que ela se encaixa, né, nesse quesito de engineers. Existem as agências que chamamos de hunters, que são agências que fecham bastante projetos, têm muita habilidade de vendas, porém sempre são projetos mais simples, não são projetos tão complexos. Agências que têm bastante B2C, bastante projeto MVP, ela vende muito projeto no decorrer do ano, porém sempre são projetos um pouco mais simples. E aí tem o MVP, que é onde a agência está hoje, onde a M3 ela está posicionado, que é onde tem ela tem as principais características de todos os outros quadrantes, né? Ela tem um volume de projetos vendidos alto, ela tem uma qualidade técnica alta também, e ela também atua em nichos específicos. No caso ali é o topo ali do quadrante. E pra gente representa bastante pelo volume, né, de projetos que a agência vem executando e muito pela qualidade técnica. Isso muito por causa da minha formação, por ter vindo da área de desenvolvimento. Então essa parte técnica, a parte de arquitetura de projetos, a arquitetura de software é algo que está muito no nosso dia a dia. E isso permitiu, né, a agência, ela tá ali nesse posicionamento do quadrante. E o quadrante todo ano, né, a Vertex faz uma atualização, as agências têm que enviar um documento com uma série de requisitos para você ter o posicionamento do próximo ano. Sim, e também para o próprio lojista que está procurando uma agência parceira, é muito legal que é uma espécie de termômetro, né? Para identificar qual parceiro vai ser mais assertivo para o projeto dela. Então é bem legal sim. As empresas terem esse conhecimento. Ainda falando sobre conquistas, impossível a gente não mencionar que em 2020 a M3 se destacou no ranking de implantações de lojas virtuais na Vertex com 80 Go Lives, né? Então foi a primeira empresa parceira a conquistar a categoria Diamond. E além disso, em 2021 a gente se tornou a terceira agência mais valiosa do Vertex Partner. Com base nisso, Pablo, eu gostaria que você nos contasse o que foi mais desafiador até aqui e o que está por trás dessas grandes conquistas.
ter lançado, né, as 80 lojas é engraçado, porque toda vez que eu converso com alguém da Vetex, de qualquer país que seja, eu falo, lançamos 80 lojas, todo mundo fica muito assustado pelo volume. Tanto porque às vezes é um mercado que é muito pequeno, que às vezes a Vetex, dependendo do país, ela não tem 80 lojas no ecossistema inteiro, e tanto também pelo volume. É um volume muito grande de lojas implantadas num único ano. O maior desafio foi, iniciamos todo esse processo, né, de contratação 100% home office, por mais que a agência, né, uma empresa que trabalha com tecnologia, estamos acostumados com esse ambiente online. Porém, antes ali da pandemia, a gente não tinha muito o costume de contratar pessoas de outros estados que não seja da nossa região. A gente não tinha o costume de trabalhar home office, algo que era basicamente novo, né, nesse período. Então, um dos maiores desafios foi contratar um volume muito grande de pessoas, todo mundo home office. Então, tivemos que mudar toda a parte de planejamento. A agência estava começando a crescer, então a nossa RH entrou uma semana antes de ter a pandemia, né, de começar de fato o lockdown e tudo mais. Então, teve todo esse desafio do RH estar sendo novo num processo e contratar muitas pessoas. Isso foi um grande desafio. Também manter a cultura da empresa à distância, que é algo que também viemos estudando, melhorando todo esse fluxo para manter a identidade da agência, porque, como eu falei no início, a gente tinha todo mundo que era basicamente de uma região, que ficava distribuído em Nova Friburgo e alguns colaboradores em São Paulo. E nesse período a gente passou a ter colaboradores em diversos lugares do Brasil e com diversas culturas diferentes, mas o mais importante é manter a cultura da agência sempre firme. Então isso é um grande desafio, ainda mais agora que estamos também com outros países, enfim, é algo que foi bastante desafiador. E também garantir a qualidade técnica. Como eu falei já algumas vezes, por ter vindo do background técnico, você manter a qualidade técnica nesse crescimento acelerado é um desafio. Então tivemos algumas iniciativas internas para poder melhorar a padronização de desenvolvimento, ter mais regras de desenvolvimento, ter mais QAs para a gente conseguir entregar as lojas com bastante êxito. Então, acredito que foram, né, os 3 principais desafios. Sim, o mais bacana é que foi assim, apesar de ter sido desafiador, tivemos êxito, né? Tá aí o resultado, isso foi muito bacana, é muito tangível, né? E desde 2019, a M3 começou a expandir para a América Latina, o que vem acontecendo de maneira muito acelerada esse ano. E aí eu queria que você contasse quais são os maiores desafios nesse processo todo. Uma vez, escutando até um podcast, né, do Mariano, que ele é sócio fundador da Vetex, e ele mencionava muito, né, sobre toda essa questão do digital commerce, e ele falava, o Brasil ele é muito grande, então por mais que as pessoas falam, por que você está indo pegar projeto num país que é muito menor do que o seu? Só que, por exemplo, a mesma distância, né, que temos para sair de Nova Friburgo e chegar, por um exemplo, em numa região norte do país, aqui no Brasil, é a mesma distância que eu tenho de sair do Brasil para pegar projetos, por exemplo, na Argentina, no Chile, ou até mais rápido. Então, com isso, vendo esse movimento da Vetex, a Vetex começou essa iniciativa da América Latina em 2013, se eu não me engano. Então, vendo o movimento da Vetex, eu vi que, por mais que a Vetex ela iniciou em outros países, mas boa parte dos principais parceiros ainda estavam no Brasil. Então, lógico, tem muitas agências boas em toda a América Latina, porém, os principais parceiros com grande volume de projetos, com projetos mais complexos, estão no Brasil. E isso é uma grande vantagem, né, para quem quer sair do Brasil e ir para outros países. Porém, existe também a dificuldade de você entender toda a parte fiscal disso tudo, porque vender um projeto na Argentina, no Chile, Colômbia, não é difícil no fim do dia. Se você tiver uma pessoa que tem um bom espanhol, que ele conhece pelo menos ali basicamente boa parte do ecossistema, então como funciona a logística, meio de pagamento, é bastante simples. Porém, o maior desafio é como você estruturar fiscalmente a empresa para tudo isso funcionar bem. Então, se eu vender um projeto no Chile, vou receber por onde? Vou receber do Chile, mas o meu desenvolvedor está no Brasil. Então, ter toda essa arquitetura fiscal, ela é bastante complexa e no início você vai perder muito mais dinheiro do que ganhar, porque você está testando modelos e não é algo que existe uma consultoria que vai falar para você, olha, segue esse caminho que esse caminho vai dar certo. Você vai descobrindo na tentativa e erro. Então, ter esse ecossistema, eu acho que é bastante, é o mais complexo. E também ter uma estratégia. Eu acho que o foco, eu sempre falo bastante com o Javier, que é o nosso Country Manager no Latam, com o Renato aqui no Brasil, sempre de ter o foco. Então, você montar um foco, ter uma estratégia e conseguir seguir aquela estratégia também. Então, você ter metas e conseguir crescer. Porém, é um mercado que está bastante aquecido também, como aqui no Brasil tem bastante oportunidade para as agências e estamos aprendendo bastante, porque eu até dei um pouco de spoiler, né, na parte de contratação. Você contrata pessoas
de diversos países, que tem fuso horários diferentes, que tem culturas diferentes, que tem formas de trabalhar diferentes. Então você precisa saber lidar com todos esses países e fazer isso tudo se encaixar bem. É um desafio legal, tem muita agência aqui do Brasil que tentou e não conseguiu, agências maiores que M3 que foram e ficaram um ano e voltaram, porque de fato você precisa ter todo esse planejamento para isso acontecer bem. E é muito o conceito de tentativa e erro, porque você vai para um caminho, às vezes não saiu como você planejou, e aí você precisa mudar essa rota. Mas estamos tendo bastante êxito, conseguindo bastante projetos importantes em diversos países, então acredito que em pouco tempo aí teremos aí bem mais projetos também aí no Latam. Muito legal saber isso. Bom, e agora a gente vai para o quadro Bate e Volta, que são perguntas e respostas rápidas. Preparado? Preparado. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Cite um dos momentos mais marcantes no decorrer destes 7 anos de M3. Acho que o momento mais marcante foi ter lançado as 80 lojas num único ano. Foi um grande êxito, e quando tivemos a atualização do quadrante esse ano, foi muito bom para a agência, porque, enfim, marcou, né, um período da agência. Qual foi a sensação de ter a sua primeira loja no ar? Então, a sensação foi incrível, porque como sou empreendedor, né, você poder ajudar outros empreendedores também a realizar o seu sonho é muito bacana através do digital. Então, acho que foi uma sensação, é uma sensação bastante incrível, né, quando temos um projeto no ar. Eu sempre brinco com o time de vendas que quando o projeto ele foi pro ar, quando o cliente ele fecha conosco, né, quando o comercial ele tem que comemorar. Ele tem que comemorar quando o cliente fez a primeira venda, que aí, de fato ele cumpriu, né, ele teve o êxito naquele negócio. Verdade. Por último, última perguntinha pra gente finalizar o quadro. O que te motiva nessa área? Boa, evolução constante, né? O e-commerce ele muda diariamente, cada dia são desafios novos. A evolução toda que esse ecossistema ele vem tendo e o que as empresas precisam se adaptar é muito legal. E isso não te deixa você ficar parado, que é algo que basicamente eu sou um pouco imperativo e tenho esse anseio, né? Então a evolução constante do ecossistema me deixa bastante motivado. Sim, verdade. Bom, Pablo, queria muito te agradecer por esse bate-papo, foi muito legal, tenho certeza que pro pessoal que tá ouvindo também foi muito enriquecedor, né, está sendo. Bom, e eu também queria agradecer a cada ouvinte, também avisar que é pra vocês ficarem bastante ligadinhos, porque a gente sempre vai trazer aí episódios muito legais no podcast, sempre com temas muito relevantes para o comércio digital, bastante informativos e inspiradores, com especialistas na área. Então vai ser muito legal aí ter essa troca com outros profissionais também. E eu queria muito, ressaltar aqui o agradecimento pelo Pablo estar participando desse primeiro episódio, falando um pouco sobre a M3, o início de tudo. Acho que foi muito importante aqui pra gente começar esse podcast aí com o pé direito. Eu que agradeço, Maria, por ter ajudado também toda essa iniciativa nossa da M3 e todos os ouvintes. E vamos, como a Maria falou, né, vamos fazer bastante conteúdo, sempre trazendo temas bastante importantes para vocês. Espero poder falar numa nova oportunidade. Perfeito. Bom, galera, tchau, tchau e até a próxima e vamos juntos! Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.